Obrigado às oradoras que estão, obrigado por ser parte dessa equipe, da nossa comunidade irmã do Observatório de Dados com Perspectiva de Gênero. É uma pessoa que sabe muito, a gente se sente muito confortável com ela. Bem, reconhecemos todo o conhecimento que você tem, que para a gente falta um pouquinho, isso é muito bom, que você esteja moderando esse conversatório. Nós vamos continuar aqui. Não saem as palavras em inglês, então vamos estar aqui. Qualquer coisa vocês podem se comunicar pelo chat. Mai, deixamos você para que você fale. E lembramos a vocês, a todos que têm um botãozinho que você podem ter as respostas e você podem colocar os seus dados. E, além disso, estamos ao vivo no YouTube. Você também pode deixar os seus comentários, suas perguntas, e a gente vai estar trazendo para cá para que vocês possam se sentir parte e participem também do evento. Assim, ao vivo. Muito bem, Mai. Obrigada por estar aqui. Obrigado por dar uma mão para a gente, nos ajudar a pensar, e para todos os que estão aqui, nos ajudando a repensar todas essas questões. Bom, começamos então? Ok, muito obrigada. Obrigada, Ana, a Lucen, a Liliane, por esse evento. É um desafio muito grande estar aqui para começar, né? Esse conversatório. Eu estou um pouco com medo. Então, isso é assim como dá um pouquinho de vamos. Então, muito obrigada. Por isso é tão importante a tua aportação. É muita confiança. Acho que ninguém nunca confiou tanto em mim assim, dessa forma. Não, não. É a síndrome do impostor primeiro e depois as sociais não são ciências. A gente gosta de reconhecer os conhecimentos que cada uma tem. Então, por isso é muito importante. Obrigada mais uma vez. Bom, eu desapareço, mas eu estou aqui. Obrigada, Ana. E toda a equipe. A equipe de informática é um prazer. E bem, boa tarde a todos e a todas nessa tarde. É um prazer estar aqui abrindo essa sessão e esse conversatório. E na segunda edição de Mulheres na Ciência, em Ciência e Data Science da América Latina. E o objetivo dessa tarde é compartilhar algumas reflexões com relação e também os desafios que existem para criar comunidades científicas mais livres. Por mais diversas, temos um conjunto muito amplo de diversidade que agora vão estar profundizados com as panelistas, que tem que ver com gênero, mas também tem a ver com as questões de raça, etnia e de linguagem, muito global nisso que habitamos e na construção da linguagem científica. Bom, eu vou me apresentar. Eu vou compartilhar aqui, primeiro, a tela geral e depois cada uma das convidadas. Meu nome é Mailen Garcia, eu sou socióloga. Eu não sou uma impostora aqui. Tenho uma maestria, um mestrado e também, como a Ana falava, eu participo de comunidades irmãs com estratégias em data de gênero e perspectiva de gênero e criamos com vários colegas a partir dessa vontade de gerar um espaço para todos para propor discussões de dados e feminismo. Na atualidade, esse observatório se estrutura por 2 laboratórios onde trabalhamos com ética e epistemologia e mais a parte acadêmica, e outro de qualificação pública, onde a gente busca concretamente decidir as formas
que são recoletadas e são produzidos muitos dos dados, tanto das questões governamentais, quanto públicas e estadísticas, como também no setor privado e outras sociedades civis, que também fazem parte desse relevamento. E também temos um espaço de alfabetização contínua e de formação para poder conectar esses públicos que às vezes parecem tão desconectados. Então, técnicas, mas também de aportações teóricas feministas para pensar um pouco. Acho que uma das partes que compartilhamos, que falamos por todas as que estamos nesse momento, nesse espaço conectadas, e que tem a ver com a falta de mulheres e pessoas da comunidade LGBTI, tanto na ciência de dados como nos STEM em geral, mas também com a falta de perspectiva de gênero nesses campos, né? Porque não tem que ser, claro, não é dizer que ter mais mulheres é ter mais feminismo, mas eu acho que temos que continuar falando e pensando e repensando nesses espaços dessa forma e nas dinâmicas que esses espaços, os espaços onde vivemos, para poder avançar para uma igualdade maior. Então, é por isso que estou muito feliz de estar aqui e ter o prazer de compartilhar e escutar especialmente as brilhantes e maravilhosas palestrantes que vão estar aqui falando. Quando nós pensamos nesse conversatório com a Ana, conversávamos muito sobre a produção do conhecimento científico e como desde as suas origens, que tem origem das ciências todas, as exatas e sociais, sempre estiveram nas mãos de homens brancos e as universidades do norte, os que nos introduzem, nos desvelam, na biblioteca masculinizada que limos. E acredito que, então, essas mulheres, como integrantes, como latinas especialmente, queremos compartilhar e aprender nessa tarde para conversar sobre as estratégias para abrir caminho nas nossas disciplinas, especialmente nas disciplinas que trabalham e desenvolvem as suas investigações, a Patrícia, a Elíada e a Fran, e especialmente nessa oportunidade também para pensar as formas teóricas também e epistemológicas que nos ajudam a superar essa pretensão universal e androcêntrica que continua existindo e que às vezes estão aí nos espaços, nas dinâmicas de trabalho. E aí, então, temos muitos desafios pela frente e, para isso, vamos estar escutando e conversando com elas. E agora eu vou apresentá-las e eu vou contar para vocês antes de apresentá-las. Esse painel vai consistir, cada uma delas vai se apresentar, depois vamos passar a parte das perguntas, que vocês podem fazer as suas perguntas. Com a Ana ou também pelo YouTube. E eu vou estar repassando essas perguntas e como vamos estar conversando até quase 7 horas, hora Argentina. Muito bem. Bem, vou começar com a Patrícia, que é a primeira das nossas convidadas de hoje. Ela é investigadora e assessora científica equatoriana. E as investigações dela estão basadas na biomedicina aplicada ao estudo do efeito das alterações ambientais e o câmbio climático nos animais e nos ecossistemas aquáticos. Ela promove a diversidade nas ciências, da comunicação científica e da diplomacia e da política científica. É cofundadora da Rede Equatoriana de Mulheres na Ciência,
membro regional da LAC, do Comitê Executivo da Organização de Mulheres nas Ciências para o Mundo e Desenvolvimento. Boa tarde, Patrícia, como vai? Olá, boa tarde. Posso falar o inglês? Nos idiomas que você quiser. Se você quiser falar em espanhol, pode falar? Sim, melhor em espanhol. Assim, as intérpretes podem traduzir para o português. Obrigada. Ok, perfeito. Bem, antes que nada, obrigado pelo convite. Para mim, as ciências sociais é o que eu continuo descobrindo, especialmente em aspectos tão importantes. Cada vez é mais evidente que precisamos estar nas ciências exatas, que não é só pela parte da equidade, não é por ser boas pessoas, mas porque é necessário ter mais presença relevante com todas essas perspectivas. Então, hoje o que eu quero conversar com vocês aqui, uma perspectiva também de apresentar dados, porque os dados são importantes, mas não só os dados. Eu quero conversar um pouquinho do programa. Obrigada, Mailen, pela apresentação tão generosa. Eu venho da área da biologia marinha, e depois biomedicina, e são áreas muito experimentais em laboratório, e um pouco do trabalho de campo também. E pouco a pouco, isso vai sendo um pouco a minha carreira na Europa, e quando eu voltei, e já faz alguns anos que eu estou no meu país, vemos também a necessidade de incluir esses aspectos, a perspectiva de gênero, e também está muito mais, se nota muito mais os estudos de biomedicina, não é porque são só os pesquisadores, a maioria homens na ciência, mas que além disso, também nessas áreas de estudo precisavam, e isso me impactou muito, porque grande parte da medicina e da biologia que conhecemos não está basada em uma visão das espécies, mas maioritariamente nos machos da maioria das espécies. Então, isso também tem certo sesgo. E, antes que nada, primeiramente, eu gostaria de dizer esses dados da ciência, mas apresentar essa perspectiva de que não é só que faltam dados da participação da mulher, o que temos que viver nessa parte, temos que ir além disso, dessa conscientização, o que acredito que deveríamos considerar é também a construção de capacidades. Essa parte, por alguma forma, uma visão macro. E o segundo ponto nesse sentido, o que você comentou da interseccionalidade, que vai pela parte das minorias e também nas considerações, por exemplo, em países como Equador, quando fazemos análises dos indicadores macros, nós estaríamos entre os países medianos e temos um avanço mediano a nível de ciência. No entanto, porque quando analisamos como pesquisadoras que estão fazendo ciência, não é realmente a realidade que nós temos e não é a realidade que se vive quando falamos de minorias. Nós somos um país com várias nacionalidades, os povos originários, somos de maioria mestiça, e quase metade homem, metade mulheres, e poucos dados com relação às outras perspectivas de gênero, essa diversidade, e que não se considera, por exemplo, tive fazendo uma reflexão não só pelo marco regional também, e como são destruídos os fundos de cooperação internacional, onde são colocadas esses macroindicadores nos países como que eles não precisam de fundos, sem considerar que tem minorias que ainda não estão dentro de toda essa parte dos fundos ou com os dados, e esquecemos que tem pessoas ou indivíduos por trás disso, que não todo mundo entra nesses rangos da parte média. Também nas áreas das ciências, por exemplo, somos um país que temos, na parte universitária, as proporções últimas são 60% de matrículas de mulheres e versus 40% dos homens.
Mas isso, quando você desglossa, você vê que a maioria são áreas de saúde e educação, profissões com outros papéis, e que vai diminuindo quanto mais entramos nas áreas da ciência, informáticas e ciências marinhas ou oceanográficas. E menciono isso porque é um pouco a minha área, e isso é uma cifra mundial que é muito chamativa na área desses trabalhos, não só ciência marinha, mas os trabalhos relacionados com o oceano constituem 30% da população laboral com ingressos econômicos a nível mundial. E desse 30, apenas 2% são mulheres. Então, aí já estamos começando a ver esses sesgos marcados de ingressos econômicos. Sem contar que, particularmente, isso modifica essas experiências, vamos encontrar que a participação de mulheres que não são remuneradas. Então, são toda essa parte da intersecção de A parte da equidade em ciências e nisso, na interseção, o que nós falamos de ciência e política, também quanto à diplomacia científica, nós vimos nas redes com que eu colaboro, das que eu faço parte, a Rede Equatoriana de Mulheres em Ciência, Organização para Mulheres em Ciência para o Mundo do Desenvolvimento, da OWSD. Trabalharmos nesses eixos, colocar em manifestação, que é um quadro internacional nesse objetivo 5 da equidade de gênero, que os países subscrevam, mas que ainda não estão agindo de forma mais concreta, mais direta, com medidas para implementação. Mas, de todas formas, isso serve como um quadro, como uma estrutura para podermos promover essa perspectiva de gênero intrapaíses. Então, estou relacionando isso que está acontecendo aqui, exemplos do Equador. Eu vou mostrar 3 exemplos. Por um lado, a parte de regulação. Aproximadamente, Equador teve 5, 6 anos uma normativa que regulava a qualidade das instituições de educação superior, incluindo indicadores. Alguns deles estavam sobre as percentagens de autoridades, de docentes. A faixa que estabeleciam era entre 30% e 70%. Eu achava que estava numa situação, país que chegar mínimo de 30% era uma conquista, mas isso foi atingido, mas essa normativa não está não está apenas vigente, não são apenas dados ou políticas que nós precisamos. Esses processos, ao serem colocados numa relação de cima para baixo, neste caso particular da normativa, validava categorias que selecionavam as universidades, e isso tinha uma relação quanto aos orçamentos atribuídos, no caso de universidade pública, no momento em que aparece que essa regulação desaparece, essas proporções são afetadas. Isso também foi também o que eu quero indicar quanto ao segundo ponto do Equador, como isso impactou as acadêmicas, a pandemia de uma forma mais forte do que foi com os pares homens. Há pouco tempo foi publicado um estudo da Silvana Tapia, da sua equipe, que fazia uma comparação entre as acadêmicas no Equador e os algoritmos, os números são alarmantes. Falamos de cerca da metade, um pouco mais, das acadêmicas tiveram seu salário reduzido. Também essas situações de instabilidade, muitas pessoas acadêmicas, docentes, pesquisadoras contratadas, tiveram seus contratos reduzidos, encerrados, reduzidos no número de horas. E também, mais de 70% teve uma redução nas horas de investigação, de pesquisa. Então, se agregarmos todos esses fatores, o último ponto que eu queria salientar, nem tudo negativo, eu queria salientar uma coisa que vimos em nível de Equador, em nível da América Latina, em diversos espaços, incluindo
esse aumento de trabalho de grupos de mulheres cientistas acadêmicas, esse grupo de integração entre diversas áreas de conhecimento, não só nas áreas da STEM, mas também já temos uma interação entre ciências no sentido amplo, incluindo ciências sociais e exatas. Foi também um processo de empoderamento que ficou fortalecido pela pandemia. Alguns dos estudos sugerem que justamente por causa da facilidade trazida pela virtualidade, no meio apesar das dificuldades, ela facilitou a conexão dos países, claro. Para encerrar, eu queria salientar aquela ideia de ir para além dos dados, as pesquisas que evidenciam um problema de inequidade de gênero. Não, temos que ir mais para um trabalho profundo. O que está acontecendo com a mudança climática? Os dados, as pesquisas de mudança climática, eles existem há décadas, porém nós tínhamos um processo de negação. Então, a clara evidência de que não basta só dado. A ciência que apoie, que respalde, mas são precisas ações adicionais. A ideia não é chegar nesse ponto que estamos com a mudança climática, que já começa a haver ações mais claras a partir dos desastres naturais no mundo. A ideia seria não chegarmos naquele ponto de quebra nos aspectos de equidade de gênero e, sobretudo, promovermos essa equidade ainda mais em países como o nosso, da América Latina, que nós não podemos nos permitir não avançarmos em ciências nem suficientemente rápido se não contarmos com todos os cérebros e todas as mãos para conseguir aquele trabalho. Um pouco levar para a prática, nada sobre nós sem nós. Muito obrigada. Muito obrigada para você, Patrícia. Eu já anotei algumas questões sobre a sua conversa. Vamos continuar agora com a Fran de Castro Bubani. Então, a Fran, eu já estou falando rápido com a mesma linha, mas ela é pesquisadora, é docente, é referência trans, ativista científica, é engenheira mecânica formada na UFMG no Brasil, é mestre em engenharia mecânica pela Unicamp, é doutora em ciências da engenharia do Instituto Balseiro da Argentina. Ela trabalha na divisão de Física de Metais do Centro Bariloche, professora do Instituto Balseiro, Universidade de Cujo. Ela faz parte de várias comissões e coletivo de gênero e diversidade. Olá, Fran! Como você vai? Boa tarde, Fran. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. É um prazer eu estar aqui compartilhando com vocês nesse conversatório. Na minha apresentação, eu queria mencionar algumas coisas, alguns aspectos gerais quanto ao que significa sermos mulher ou não ser homem, ainda melhor. Na área de STEM, eu vou me focar um pouco mais na questão de diversidade sexogenérica. Então, o que é que acontece? Na Argentina, nós temos um quadro legal muito avançado sobre questões de gênero, de diversidade. Temos que lembrar que a Argentina é um dos primeiros países que reconhece um gênero não binário no documento. Isso há muito pouco tempo que é dessa forma. Agora tem 3 opções nos documentos nacionais de identidade: homem, mulher ou X. E com isso, nós quebramos o binarismo, estamos dando um passo muito importante para o pós-gênero. Mas, ainda com tantos avanços na Argentina, aqui na Argentina, o que nós vemos, os mesmos problemas que há nesses países do mundo, em outros países do mundo, replicam-se aqui. Vamos ver o exemplo do CONICET, nossa principal instituição de pesquisa na Argentina. No CONICET, há mais pesquisadoras mulheres do que pesquisadores homens, porém, quando fizermos um corte pela hierarquia, podemos conferir que mulher
fica no nível mais baixo da hierarquia. Homens, é claro, têm as posições hierárquicas mais altas, têm a grande maioria direção de institutos, etc. Em outras instituições científico-tecnológicas do nosso país, acontece exatamente o mesmo. Em alguns casos específicos, não há mulheres em cargos hierárquicos. Em que pese todos os nossos avanços no arcabouço legal, está ficando muito ainda por ser feito quanto à questão de gênero. Ora, o que acontece quando começarmos a incluir a diversidade sexogenérica? O que estamos vendo atualmente em muitos países, a diversidade está aparecendo em várias instituições, há cientistas, homens, mulheres, não binários, que eles estão saindo do armário, eles estão assumindo publicamente uma identidade dissidente, uma pessoa não rigidamente, não estritamente heterossexual, pessoas que têm um parceiro do mesmo sexo, ou em alguns casos com uma identidade de gênero que não coincide com o gênero atribuído no nascimento. Estão aparecendo cada vez mais no âmbito científico pessoas trans. E isso é uma grande revolução para além do que acontece com a parte legal, que garante direitos no nosso país, na Argentina especificamente, em outros países não é assim. Há um monte de questões a serem discutidas. Historicamente, se começarmos, há um discurso hegemônico no meio acadêmico, não há diversidade. Um meio científico, tecnológico, todas as pessoas são estritamente heterossexuais, não há pessoas não binárias, não há pessoas trans, nem não binárias. Isso é uma mentira. Mas para algumas coisas, para algumas pessoas, é traumático perceber que colega de trabalho talvez não é cisgênero, é transgênero, ou que não seja estritamente heterossexual. E nesse caso, temos também uma série de problemas, porque em alguns locais de trabalho, há muita violência de gênero, há muita discriminação, que são duas palavras que nós não gostamos. Não gostamos de falar de violência no local de trabalho, não gostamos de falar de discriminação no local de trabalho, mas discriminação existe. Então, essas coisas estão acontecendo. Cada vez fica mais visível a diversidade sexogenérica e é muito importante criarmos espaços com que possamos habitar, que a diversidade possa habitar. Então, eu quero dizer, as mulheres, como coletivo, enquanto coletivo, se pudermos chamar dessa forma, nós mulheres já estamos em condições de desvantagem quanto os homens, mas se a condição de mulher nós adicionarmos a condição de trans, começamos a falar de interseccionalidades, e isso é ainda muito mais difícil acessar os sistemas científicos tecnológicos e sobreviver naquele sistema científico tecnológico. Não é o mesmo você ser mulher com identidade hegemônica, está ok? Do que você ser uma mulher trans, imigrante, talvez com alguma identidade racializada, que vai ficar em condições de desvantagem. Então, os dados são muito poucos, há pouquíssimo estudo sobre o que acontece na diversidade sexual no sistema científico. No entanto, a discussão está aberta.
E eu quero compartilhar com vocês alguns slides. Eles estão compartilhando a tela. Não sei se dá para colocar meus slides lá ou se eu tenho que compartilhar. Você deveria poder. Você deveria conseguir, Fran. Experimenta aí, se dá para compartilhar. Sim, estamos vendo o Zoom. Muito bem. Muito bem. Dá para ver? Dá para ver minha apresentação? Ótimo. Então, o que está acontecendo? Para mim, o principal problema quanto à inclusão de diversidade sexo-genérica é o negacionismo. O negacionismo já foi mencionado neste conversatório, quanto à mudança climática, as questões ambientais, mas eu quero salientar o negacionismo quanto às questões de gênero no sistema científico-tecnológico. Nós estamos vendo o negacionismo dentro do mesmo sistema científico, ok? Nossa, que paradoxo. O que é negacionismo? Existem muitas definições. O Michael Specter disse que uma coisa como rejeitar uma verdade óbvia ou fatos e adotar uma mentira que seja muito mais confortável. Lá a frase original é em inglês. Isso traz 3 elementos diferentes. Existem fatos óbvios, mas fatos que incomodam. Quais são os fatos que nós estamos nos referindo? Violência de gênero. Estamos falando atualmente, hoje, não é o mesmo você ser mulher no sistema científico-tecnológico do que você ser um homem. E se além de for mulher, você for trans, você pertencer a uma minoria étnica, você for imigrante, etc., 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 isso é ainda mais difícil. Nós estamos falando de discriminação por questões de gênero, estamos falando de violência. Isso é muito óbvio, isso incomoda muito, há dados, há estudos, há meta-estudos, mas existe muito negacionismo quanto a esse assunto. Mentiras, as mentiras sustentadas são cômodas, são convenientes. Coisas mentiras. A meritocracia no sistema científico é a grande falácia fundacional do nosso sistema de avaliação. Não há meritocracia possível quando as pessoas que estão nos avaliando estão discriminando. Pessoas que nos avaliam, pessoas que têm poder de decisão sobre nossas carreiras estão discriminando. Então, nós estamos caindo nessas situações em que nós vemos coisa que acontece muitas vezes, mulheres com mesmo ou melhor antecedente do que homem, ela perde uma promoção. Não é a pessoa que ganha a promoção, o homem é promovido, mas mulher com melhores antecedentes talvez não consiga ter acesso a cargos mais altos. É uma série de questões terríveis, com consequências muito duras para nosso desenvolvimento profissional. E, em último lugar, a rejeição da verdade e a escolha da mentira, o negacionismo configurado. E encerrando minha palestra, eu quero falar especificamente do negacionismo científico-tecnológico. Então, quais as frases que tem um negacionismo científico-tecnológico? Isso não é necessário, não é necessário falarmos de gênero, estudarmos gênero. Na Argentina não é necessária a Lei Micaela, que fala do treinamento obrigatório em gênero e violência contra a mulher. Está bom? Há muita resistência para esses assuntos, mas, claro, é o negacionismo. Aqui não tem discriminação. Vocês ouviram essa frase alguma vez no instituto? No meu instituto não há, no meu grupo de pesquisa não tem discriminação, na minha empresa não tem, isso não acontece, portanto não é necessário colocar o assunto em cima da mesa. As avaliações são imparciais, dá para ver o tempo todo, isso é falácia, as avaliações não são imparciais, há um viés de gênero muito forte nas avaliações. Ainda quando o avaliador for mulher, elas repetem os vieses de gênero dos homens.
os critérios são iguais, nós sabemos que eles não são. Eu fiquei ofendido. Eu amo essa frase. Quando você coloca que tem um problema, que houve uma situação de discriminação, muitas vezes a pessoa fica aí na defesa e diz aí, eu me sinto ofendido. Então, você está dizendo que na minha instituição houve um caso de violência de gênero, houve um problema? Falando de diversidade, não homofobia. Todas aquelas piadas nos corredores, aquelas, entre aspas, piadas, né? São agressões homofóbicas, não são reais. Aqui não tem violência de gênero. Gênero irrelevante. Essa é muito nefasta. Porque daqui para frente, no futuro, estamos trabalhando para o gênero não ser relevante, que o gênero faça o mesmo, que seja homem, mulher, pessoa não binária, mas hoje é absolutamente relevante gênero. Há dados sobre isso. Nós sabemos que os homens têm muitíssimas mais probabilidades, estatística, na minha opinião, estatística, de ter acesso a altos cargos. Não há transfobia. Essa é ridícula completamente. Eu já ouvi um monte de vezes. E aqui não houve discriminação. Quando uma mulher é rejeitada, com melhores antecedentes, eles vão dizer, nesse caso não houve, aqui não houve discriminação. É a cereja do bolo do negacionismo. Porque continua sendo sustentada uma coisa que é insustentável. Eu vou encerrar minha apresentação. Nós precisamos quebrar o negacionismo. Os dados muitas vezes estão lá, mas o que está faltando é uma abordagem psicológica, uma abordagem para conseguirmos quebrar aquele muro de negacionismo contra o qual estamos colidindo quando falamos de gênero. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada para você, Fran. Sim, a gente sempre diz que essas situações... Agora, sim, depois vamos ampliar isso, vamos estar conversando para falar um pouco mais fluido. Muito obrigada. E agora, por último, vou apresentar a Eliade. Eu vou compartilhar aqui de novo. Aí vocês estão vendo, certo? Perfeito. Bem, Eliade é doutora e pós-doutora em astrofísica e professora de ciências naturais da Universidade Federal do Pampa. Ela estuda os grupos estelares da intergaláctica, utilizando o telescópio da vista, né, do Observatório Europeu Austral. Trabalha na divulgação científica da astronomia e no apoio à entrada e permanência de meninas no STEM. Ela é membro coordenador do grupo de cientistas do Pampa, membro do GT Mulheres na Ciência da Unipampa e do grupo interdisciplinar em ensino prático, e também é membro pleno da Sociedade Brasileira de Astronomia, da União Astronômica Internacional, da SBCP e da Parnes Science. Muito obrigada, Eliade. Ouvimos você. Boa tarde, um prazer. Marlene, você me ouve? Boa tarde, vou falar em português, por viver atualmente na fronteira com a Argentina, às vezes me pego também oscilando um pouco porque aqui em Uruguaiana criou-se um dialeto próprio, viu, Fran? Se vieres para cá, o seu espanhol maravilhoso aqui, nós nos confundimos bastante, e sou muito feliz por viver aqui no Rio Grande do Sul, sendo uma mulher do Nordeste do Brasil, uma região muito distinta. Fiquei muito feliz pelo convite e ouvir tudo que já foi falando aqui pela Paty Castilhos, pela Fran, muito fortes, né? Muito forte o que a Fran nos fala sobre o negacionismo, sobre a falta de necessidade que se colocam na cabeça, não só os homens, mas muito mais grave, né?
as mulheres que vivem num ambiente dominado pelo patriarcado e nós crescemos nesse ambiente tóxico. Qual de nós aqui nunca pensamos em alguma situação em que uma mulher no carro da frente, em algum momento, comete uma infração e por algum segundo na nossa vida nós nos pensamos assim, podia ser mulher ou podia ser uma pessoa velha, idosa, né? Em algum momento na nossa vida, por ver uma pessoa um pouco com vestimentas que chamamos de não adequadas, podemos, né, ficar um pouco ali com medo do que essa pessoa vai nos fazer em uma rua, enfim. No meu caso, como eu sou esta pessoa, porque eu sou uma mulher negra no Brasil, eu sou a pessoa em que as pessoas normalmente achariam que não estou condicionada a frequentar determinados ambientes. E é sobre isso que eu venho falar, sobre o que nós colocamos na nossa cabeça a respeito de o que é e o que não é para as mulheres. Todas as mulheres, quando eu digo. E quais são os efeitos, né? O que fazemos quando pensamos que nem todos os ambientes são para as mulheres? Quais são as consequências de pensar isso? E a academia, sobretudo a ciência, as ciências duras, as ciências de campo, as ciências de bancada de laboratório, são as que mais nos impõem que este lugar não é para nós. E aí eu trago aqui alguns dados que vão diretamente ao que a Fran estava falando. Diretamente ao que ela diz em relação às violências de gênero. E tem um tipo específico de violência de gênero a qual tenho me dedicado há alguns anos aqui no Brasil, que é o assédio sexual e o assédio moral. Em especial hoje, vou trazer aqui o que seria o assédio sexual, vocês vão compreender um pouco por que falo sobre isso. Mas, dentro das diversas violências de gênero que as mulheres enfrentam nos ambientes acadêmicos, né? O assédio sexual ou moral é um dos mais fortes. E venho trabalhando com isso há pelo menos 5 anos aqui no Brasil, dentro do grupo Cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres que vão para as escolas e ambientes não formais de educação falar sobre a ciência que as mulheres produzem, para adolescentes, para crianças, para professores, para a população. Também faço parte do grupo Parenting Science, que trouxe dados muito parecidos com o que já foi falado aqui, né? Em especial em relação à pandemia. As mulheres foram as que mais sentiram o efeito da pandemia dentro dos ambientes acadêmicos. Elas publicaram menos, mas elas não trabalharam menos, elas publicaram menos. As mulheres com filhos são as que mais sentiram. As mulheres negras com filhos sentiram mais ainda. Então, a gente tem essa publicação dentro do grupo Parenting Science. E dentro da Unipampa, eu tenho atuado no grupo de trabalho Mulheres na Ciência, tentando ter editais aí, lançar chamadas que apoiem as mulheres, né? Para a gente tentar diminuir um pouco essa diferença, porque os homens, quando têm filhos, seguem trabalhando e publicando, e nós mulheres, quando temos filhos ou pessoas que merecem cuidados em casa, nossos pais, nossos avós, nós ficamos em casa trabalhando e essa diferença nas publicações, na nossa carreira aumenta consideravelmente. Então, dentro do grupo Mulheres na Ciência da Unipampa, a gente tem tentado levar isso para alguns editais e levar em consideração o cuidado que nós mulheres temos com não só os filhos, mas aqueles que precisam de cuidado. E trabalho atualmente também na Comissão de Ética da Unipampa. E por isso que falar sobre assédio sexual é tão importante para mim. E eu trago aqui uma pergunta, né, do porquê falar sobre assédio sexual no ambiente acadêmico. Por que é importante? Porque a ciência ainda é masculina. E como é masculina? Como diz um escritor chamado Atticus Chassot, aqui do Brasil, ele tem um livro chamado A Ciência é Masculina, é Sim Senhora. É um livro que eu me espelho muito para falar sobre isso. E eu vou trazer um dado aqui apenas de uma sociedade, que é da qual eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira de Física Brasileira. Dentro de todos os associados, né, sendo eles sêniors,
e sendo eles também estudantes de graduação e pós-graduação, dentro de toda a academia, né, dentro dessa sociedade, 68% dos membros são homens, dentro da física, e isso acaba sendo refletido dentro da biologia, em alguns setores, né, porque a biologia no Brasil ela é predominantemente feminina, mas quando você vai olhar cargos, né, dentro dos espaços de poder, acaba sendo predominantemente masculina. Mas essa ciência, ela não é só masculina, só a nível de detalhe. Aqui ela também é branca. Tá? Dentro dos respondentes de toda a academia, né? Aqui dentro da Sociedade Brasileira de Física, a gente tem 61% de pessoas brancas, né? E apenas aí 8% de pessoas negras. Eu faço parte desse universo. Além disso, por que falar sobre... Porque temos que falar também sobre interseccionalidade, né? Nós temos que pensar que quando você trata de um ambiente absolutamente masculino, a gente começa a falar dessas violências de gênero da qual a Fran tanto se referia. E eu vou trazer aqui alguns dados a nível de Brasil, depois eu vou para outros lugares. No Brasil, 5 em cada 10 adolescentes, né, e jovens mulheres já sofreram assédio sexual. 5 em cada 10. 56% dessas mulheres de 16 e 24 anos. Tá? Essa é uma idade aí de bastante assédio, em todos os ambientes. Quando a gente observa esses ambientes, quais são? 15% desse assédio foi sofrido no ambiente de trabalho e 10% na escola. Porém, na escola, a possibilidade é desse número ser muito maior, porque nós temos aí, né, o silenciamento, por essas meninas não saberem qual é a situação pela qual estão passando. E nós temos também que elas desconhecem o que elas estão passando. Então, além de elas serem silenciadas, elas também desconhecem. Então, a gente tem um número que pode ser bem maior do que o que está sendo tratado aqui. Quando nós observamos o nível escolar das entrevistadas, nós podemos pensar, não, mas quando se está na escola, a gente não compreende, na graduação, no mestrado, nós vamos compreendendo melhor e nós vamos subindo em nossas carreiras e pode ser que esse assédio diminua. Pelo contrário, 57% das mulheres assediadas têm nível superior. Esse dado choca bastante. E por que ele choca? Ele choca porque quanto maior a instrução, maior é o número de casos de assédio. E por isso que a universidade está diretamente impregnada por este tipo de situação. Porque as situações de assédio, elas não envolvem apenas a questão sexual. Há uma atração sexual do agressor contra a vítima. Não. É uma relação de poder. Então, por isso que a questão de ter um nível superior, de estar no pós-doutorado, de já ter uma posição como professora de uma instituição, pesa muito na situação de se ter muitos casos de assédio, porque estamos falando aqui de assédio relacionado às relações de poder. E nós temos aí alguns tipos de assédio, né? Nós temos os assédios de gênero, que inclui aí comportamentos verbais, não verbais, hostis, que vão excluir ou tratar como inferiores as pessoas de um determinado gênero, e a Fran falou muito bem sobre isso. As investidas inconvenientes, que pode vir de um colega, de um amigo, não precisa necessariamente vir de alguém que é superior a mim. Não precisa vir do meu coordenador, do diretor, e assim por diante. E nós temos as coerções sexuais. O que seria uma coerção sexual? Quando há uma troca, quando se espera uma troca, quando o tratamento favorável no campo profissional ou educacional é condicionado a uma contrapartida sexual, do tipo, você publica este artigo comigo se você ficar comigo, se você estiver comigo uma noite, e assim vai. Então, estas são as coerções sexuais.
E as condições que podem silenciar essas vítimas, e por que esses números são superestimados, porque a gente não tem, na verdade, uma definição de quantos casos efetivamente acontecem dentro, em especial das universidades, das instituições de pesquisa, porque a dependência de orientadores e mentores para avançar na carreira. Então, ocorre no doutorado porque esta pessoa que está defendendo o seu doutorado, que está cursando o seu doutorado, tem uma relação de dependência com seu orientador. E aí tem um medo de denunciar essa situação. Nós temos um sistema meritocrático que não leva em conta o declínio da produtividade em decorrência do assédio. Porque sim, mulheres assediadas sofrem, mulheres, né, e quem é assediado moralmente também, e as relações raciais entram aí, dentro das questões de injúria e de racismo, entra que esta pessoa começa a ter um declínio na sua produtividade. E isso não é observado. Nós não temos a cultura de observar o porquê de uma pessoa ter deixado de produzir o quanto produzia antes. Não há essa preocupação com o indivíduo. Né? Nós temos uma cultura de caráter machista, né? Em alguns campos do conhecimento, e aí a gente vai para as áreas de informática, tecnologia, das ciências exatas, né? As áreas STEM. Uma rede de comunicação informal que espalha fofocas e acusações. Como se falassem, você soube daquela aluna do professor, ou então a professora do departamento tal, e estas conversas de corredor faz com que essa rede seja muito mais forte do que a iniciativa da vítima em denunciar. E o que vai potencializar isso, né? Quando este ambiente é tradicionalmente tolerante ao assédio, e normalmente é uma rede. Todos dentro de um mesmo departamento, de um instituto, sabem quem é o professor assediador. E há um silenciamento de todos porque eles são coniventes. Tolera-se. Né? Quando as mulheres são minoria, e isso, né, faz com que essa presença em menor número não as coloquem também em cargos de poder. Né? Quando essa estrutura hierárquica cria situações de forte dependência, regras dentro do departamento que faz com que essas alunas sejam altamente dependentes dos seus orientadores, por exemplo, ou dentro de uma instituição, dentro do coordenador, da direção, essas regras de departamento. E quando essas políticas de combate ao assédio, elas não consideram o risco de retaliação à vítima. Existe um canal de denúncia, mas não se considera que as denunciadas podem ser expostas, porque quem tem acesso às denúncias são os próprios professores da instituição. Então, isso fortalece, potencializa as situações de assédio dentro do departamento e das instituições. E quando os dirigentes de uma instituição não condenam explicitamente o assédio, fala-se que é horrível, que não se pode ocorrer, porém não se tem providências para que algo seja feito. Muito pelo contrário, preferem-se não falar. Então, a minha palestra é uma das poucas no Brasil, a minha fala é uma das poucas no Brasil que falam sobre assédio. Isso é evitado dentro das instituições. No Brasil e na América Latina, nós temos um agravante. Nós temos a naturalização das questões que se referem ao assédio, porque as brasileiras e as mulheres latinas são liberais, sensuais. Quem nunca assistiu a um clipe musical de Anitta ou de qualquer outra mulher latina de seus respectivos países, e sempre há um comentário, né? Que as latinas, as brasileiras são muito sensuais. Então, isso foi ela que está pedindo, por ser mulher, por ser latina. E nos países latinos, culturalmente, os homens podem e devem expressar seus interesses por uma mulher. Ela deve esperar que ele a corteje. E isso fortalece, né, essa dualidade. O que é o assédio e o que é eu estar apenas interessado em alguém. Nessa possibilidade, nessa obrigatoriedade de que o homem deve ser a pessoa que se interessa pela mulher, há, né, um aproveitamento dessa situação, em especial nos países da América Latina. E eu trago aqui
alguns dados também que diz que 56% das alunas de graduação e pós-graduação do Brasil já disseram ter sofrido assédio de professores, estudantes e técnicos administrativos. Essa é uma das únicas pesquisas que nós temos a respeito do assunto no Brasil, do Instituto Avon de 2015. E muitas não têm coragem de falar. E temos, então, em algumas reportagens no Brasil, em alguns relatos pessoais, professoras, pesquisadoras, alunas, falando sobre a situação. E a professora Márcia Barbosa, que esteve aqui conosco, né, neste mesmo evento no ano passado, é uma das pessoas que mais vai às redes falar sobre isso, que mais vai aos jornais. Assédio sexual é algo frequente dentro das universidades do país. E essa é uma das reportagens dadas pela Márcia Barbosa. Esta é uma reportagem que vai falar diretamente com vocês do porquê que eu escolhi falar sobre isso. Esta é uma reportagem que saiu na revista Galileu, uma revista de alta circulação científica aqui no Brasil, e fala sobre a luta diária das mulheres cientistas, discriminação, injustiça e assédio sexual. Elas precisam ser muito mais produtivas do que os homens para chegar lá, mas não desistem fácil. Nesta reportagem está a minha situação. É a história de 4 pesquisadoras. Eu sou uma delas. Eu fui assediada durante o meu mestrado pelo meu orientador e sem saber o que era, numa situação em que havia proteção do assediador, eu tive que decidir denunciá-lo. E por isso sofri sérias consequências ao longo de mais de 7 anos em função de ter denunciado. E a minha história acaba por sair no ano de 2015, o fato aconteceu em 2006, sobre o assédio que eu vivi dentro da universidade. E como eu não desisti, mas por outro lado, ele passou a me acusar de estar mentindo, eu tive que viver muitos anos fugindo da situação de ser a pessoa que deveria estar diante de um tribunal me defendendo desta situação. E hoje em dia, após todos os processos que ele teve contra mim serem retirados, eu posso falar o nome da pessoa se eu quiser, mas eu ainda prefiro não falar dele. Eu prefiro falar sobre o que pessoas como ele fez e fazem, para que mulheres como nós nos tornemos cada vez mais fortes na luta contra o assédio, seja sexual ou seja moral. Nós temos aqui que normalmente quando uma mulher é assediada, 74% delas evitam ao seu autor. Então elas param de frequentar o ambiente, elas pensam em não ir mais para o laboratório, né, para o seu escritório dentro da universidade. Quando é uma aluna, para de frequentar as aulas. Normalmente, elas também tentam se distanciar. Em cerca de 73% das mulheres tentam se distanciar psicologicamente da situação. Ela tenta não pensar, como se a culpa fosse dela, né? Se ela pensar, então fui eu. 70% elas suportam ao invés de tentar resolver. O nosso efeito tesoura, que é a queda do número de mulheres dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, e o aumento do número de homens, né, cada vez mais em espaços de poder, está diretamente ligado também a essa questão do assédio. Porque a gente prefere, muitas das vezes, desistir do que continuar. E normalmente também, cerca de 30% tenta acalmar o seu algoz, inventando uma desculpa para explicar o comportamento, como se, não, como eu, aqui no Brasil, por exemplo, sou do Nordeste, uma região do Brasil em que as pessoas falam muito, riem muito, tem muitas festas. Então, eu prefiro pensar que é minha culpa, que é por ser uma mulher falante, que gosta de falar muito, de rir muito, então eu é que fui a culpada de ter sido assediada. Normalmente as mulheres também tentam fazer isso para tentar conviver com esta situação, seja consciente ou inconscientemente. E nós trazemos aqui um relatório, o maior relatório sobre assédio sexual já feito pela academia, né, de pesquisa nas academias de ciência, engenharia e medicina dos Estados Unidos. São 311 páginas de um relatório, resultado de 2 anos de trabalho, com um comitê de 21 especialistas, em que eles investigaram 36 universidades do Texas e da Pensilvânia. Os resultados acaba por ser o maior relatório já feito, né, nas ciências, e que eu acho que todos os países deveriam ter isso.
Nos Estados Unidos, os funcionários de instituições acadêmicas têm a segunda maior taxa de assédio sexual, perdendo apenas para os militares. O que percebemos é que é algo sistemático. Dentro das ciências, engenharias e medicina, alunas e professoras, mais da metade delas já sofreram algum tipo de assédio. E isso não é privilégio às avessas, né? Ao contrário dos Estados Unidos. Todos os lugares acabam tendo isso. Sejam assédios trabalhistas, sexuais ou ambos. Existem assédios cometidos por professoras contra mulheres, em função dela pensar, por isso que não gosto de trabalhar com mulheres. Mulheres têm filhos, mulheres são sensíveis. E elas acabam cometendo assédio moral e de gênero contra as próprias mulheres. O desprezo ou menosprezo profissional, o desprezo pessoal durante a sua formação ou no exercício da profissão. Tudo isso é caracterizado pelo tipo de assédio que mais da metade, né, das alunas e professoras dentro das academias de ciência, engenharia e medicina dos Estados Unidos já passaram. E aí, as mulheres que pertencem aos coletivos de LGBTQIA+, ou de raça negra, são os alvos mais habituais do que qualquer mulher branca e heterossexual cis. Dói porque a gente conhece pessoas assim. E eu sou uma mulher negra, sei do que estou falando. A Fran é uma mulher trans e sabe também do que eu estou falando. Todas nós aqui sabemos do que estamos falando, pois somos mulheres. Foram investigados em 2018 24 casos de assédio envolvendo líderes de projetos financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, 14 pesquisadores principais vinculados aos principais laboratórios e universidades foram afastados e 21 foram punidos. Isso depois deste grande relatório. Então, há a necessidade de que cada país, junto às suas instituições de pesquisa, faça também esse levantamento, pois não é uma particularidade dos Estados Unidos. E o que nós podemos fazer? E por que eu atuo aqui no Grupo Cientistas do Pampa, no GT de Mulheres na Ciência e na Comissão de Ética? Tentar criar medidas explícitas para incentivar a equidade de gênero em contratações, promoções, aumentando a representação de mulheres. Precisamos observar a maternidade, quando se for fazer um concurso, uma progressão na carreira, isso deve ser observado, ou senão cada vez teremos menos mulheres. Nós precisamos desenvolver políticas para enfrentar o modo específico com que o assédio de gênero ocorre, impedindo que as mulheres sejam tratadas como inferiores. Precisamos engajar líderes de instituições para enfrentar a cultura do assédio, não apenas criar políticas de caráter formal. Nós precisamos engajar pessoas que tenham força e determinar quais são os comportamentos inaceitáveis e divulgar de forma transparente. Tenho algumas outras medidas, mas vou deixar para depois e trago aqui que não só a ciência, mas sim a civilização e toda a produção intelectual é masculina. Portanto, não é possível desconstruir num espaço de 2 ou 3 gerações preconceitos milenares, mas nós estamos aqui para fazê-lo. Era isso. Muito obrigada. Muchísimas gracias a las tres. Muito obrigada mesmo para as 3. Me quedé en la versión de portugués. Eu fiquei na interpretação de português, eu me ouvi em português. Foi muito engraçado. Ouvindo vocês, eu fui tomando algumas notas que sintetizam um pouco o diálogo entre as 3 e eu acho que as propostas, todas elas, começam a partir de uma coisa que a Eliade disse. O que acontece com as condições para estarmos nesse lugar? E lá necessariamente nós vamos para o que a Fran colocava, eu acho que era uma grande definição a partir do local do espaço de não homem, se você tem condições ou não para estar nessa posição, tem a ver com o fato de você não ser homem. E a segunda questão tem a ver com como você começa, como a Fran
apontava como a falsa meritocracia começa. Talvez você não seja tão bom assim, você não seja tão boa assim. E aí, na fala de você não é tão assim, começam a entrar no jogo, o mesmo que a Patrícia falava no começo, as minorias étnicas e nem tão minorias assim. Olhando para o que está acontecendo, como a Eliade apontava, com as pessoas negras no campo da física em si, porque minoria, a população negra não pode ser chamada de minoria no Brasil. No entanto, a exclusão é praticamente total. Então, isso volta às relações de poder que todas vocês mencionaram. Então, se não começarmos a questionar aquela matriz de poder, dificilmente nós conseguiremos quebrar o resto. O poder chega a tanto que eu amei isso da apresentação do Fran, quando ela falava do desconforto que gera a visibilização de uma coisa, porque o poder fica exposto. É muito mais fácil negar, é muito mais fácil sustentar você aí falar, não é problema, não temos diversidade, não, é um problema, não temos que solucionar, mas é muito mais difícil você compreender uma pessoa do seu lado não era cis, talvez seja uma mulher que há anos recebe destratos, assédio pelo seu diretor, colegas, companheiros de grupo. Ele falava da cultura da tolerância, como isso continua, o poder precisa continuar operando. E isso traz a impossibilidade de quebrar o pacto de poder. Então, os homens continuam nas estruturas hierárquicas, como todos apontavam, nas posições de poder, conduzindo políticas científicas, conduzindo grupos de pesquisa, tendo acesso a financiamento. Normalmente são pessoas, não são apenas homens, são brancos, são pessoas cis. Eles constituem essa hegemonia, essa elite que aqui está nas universidades e nos espaços de produção de ciência e de técnica. Eu acho que esse grande cenário me permite perguntar para vocês como vocês acham, inclusive até das suas disciplinas, vocês veem questões de gênero, mas vocês não trabalham com gênero, não são pesquisadores de gênero. Então, qual o espaço para a produção de conhecimento nos seus campos, a partir de suas condições, como sujeitas não hegemônicas? Como vocês acham possível uma produção de conhecimento que comece a partir de sujeitos, sujetas, sujeitos não hegemônicos? Essa pergunta é um pouco livre para ouvir vocês, claro, dialogar entre vocês. Eu vou ler também algumas das perguntas que foram feitas durante esse tempo, enquanto vocês palestravam, pessoas que estão ouvindo. Pode começar qualquer um, aquele que quiser. Eu vou começar? Eu faço pesquisa em engenharia de materiais. O que eu vejo? Há alguma coisa de organização coletiva? Há comissões de gênero. Já eu, particularmente, faço parte da comissão de gênero, diversidade no Instituto Balseiro, um instituto tradicionalmente muito patriarcal, muito patriarcal. Nós estamos trabalhando para mudar aquela realidade. E eu também faço parte da comissão assessora para o Programa Nacional para a Igualdade de Gênero da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e da Tecnologia argentino. E nós estamos lá tentando ajudar
a perspectiva de gênero, levar a perspectiva de gênero de forma transversal para todas as atividades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. É claro que isso é muito difícil. Para mim, nós ainda estamos lutando contra aquela parede invisível do negacionismo, porque muitas pessoas não querem falar sobre esse assunto. Sempre foi dessa forma, sempre foi feito de certa forma. De certa forma significa homens hegemônicos, etc., etc., em posições muito privilegiadas. Eles marcam as regras, eles não querem mudar. É simples. Ninguém renuncia a uma posição de privilégio, de privilégio sem combate, sem luta. Não sejamos ingênuas. Pessoas privilegiadas não vão renunciar àquela posição. Então, o que eu estou propondo é a organização, em primeiro lugar, colocar o assunto em cima do tapete, sempre que discutirmos isso de forma coletiva. Nós estamos numa condição de desvantagem. Nossas carreiras, nosso desenvolvimento profissional, digamos a verdade, é limitado pelo fato de nós sofrermos discriminação por causa do nosso gênero. Aquelas de nós que somos afetadas pela interseccionalidade, nós já falamos, não vou repetir, e ainda mais difícil. Isso é urgente, tem impactos reais no nosso desenvolvimento profissional. E, para mim, o que pode ser feito é a organização coletiva e colocar o assunto em cima do tapete. Nós temos que incomodar para quebrar o ciclo do negacionismo. Eu vou continuar. Eu concordo totalmente. No caso das instituições onde eu colaboro, de fato, não há uma instância que esteja tratando os assuntos de gênero. No máximo, tem um escritório, mas praticamente focada nos aspectos de deficiência física, de discriminação. Nesse aspecto, ainda temos muito para trabalhar. Há muitas universidades no Equador que têm esses observatórios, não há muitas. E naquelas em que há, que são poucas, não existe essa confiança, justamente o que eu mencionava antes. Muitas vezes as denúncias são feitas ou têm que ser feitas nas mesmas instâncias que pertencem ao coletivo hegemônico, que tem a posição de privilégio. De fato, elas não se animam a fazer. O que nós vimos aqui, por exemplo, que foi funcionando, gerar o espaço da rede. Uma das questões que foram propostas é cada uma está lá como pesquisadora, enquanto pesquisadora independente, não precisa responder à instituição de sua pertença, justamente pelo fato de nós termos visto que nas instituições não existia aquela questão, aquela abertura de reconhecer o problema. Essa situação não acontece. A partir do crescimento da rede, por isso eu mencionava o fortalecimento durante a pandemia, mas também ao longo do tempo, também houve esse empoderamento. Começamos 4 cofundadores em 2016 e agora estamos na última atualização, 400 membros dentro da rede. Mas foi a partir desse aspecto, gerar um espaço para nos fortalecermos como grupo de mulheres nas diversas áreas de ciências, um grupo, um coletivo mais inclusivo, nem tanto isso sobre elites, academia de ciências, não, uma questão, nós somos mulheres, estamos fazendo ciência, pelo mero fato de sermos mulheres, somos discriminadas com a experiência de ser latinas, ao desenvolvermos nossas carreiras fora, em outros países, também é diferente. Não é o mesmo de você desenvolver
a partir de uma maioria em um certo país, quando você sair daquele país, voltar para outro e ser uma minoria, não é o mesmo? Eu acho que isso foi uma das partes-chave. Também vi aspectos importantes como esse tipo de ferramentas para facilitar o reconhecimento do assédio. Recentemente foram feitos 2 estudos que tiveram mais impacto nas instituições. O primeiro estudo foi evidenciar o fato de nós termos evidenciado demais o assédio. As pesquisas tinham a ver, praticamente, para o assédio ser reconhecido pela pessoa afetada, precisava haver uma agressão física. O resto é considerado normal. Isso é assim, de certa forma, isso é porque todos nós nos criamos nesse ambiente. O outro aspecto, o aceitarmos, fazermos pública, tornarmos pública uma situação de assédio, tem uma repercussão na carreira acadêmica. Então, aquela bola de neve, aquele avalanche que vai se incrementando. E um último aspecto foi também começarmos a trabalhar nas intervenções para o entorno reconhecer quando está acontecendo, não apenas a pessoa, mas também o entorno. Então, todas essas iniciativas, se você vir alguma coisa, diga alguma coisa, levando essa situação dos aeroportos para os cenários de assédio na educação superior, também com uma forma um pouco indireta de abordar realmente o problema, enfrentar, implementar, tomar medidas. Vai haver sanções, que esse é outro problema quanto às denúncias. Se não houver sanções, então estamos indo para trás. Essas iniciativas que funcionaram bem, começaram a visibilizar isso, que foi visibilizar que eles não sejam, que não haja aquelas testemunhas passivas, que não são agressores, mas que fazem parte do problema. Para nós, foram esses os eixos como foram funcionando as iniciativas. Tive que mudar meu aparelho. Conseguem me ouvir bem? Sim? Fiquei sem energia elétrica. Tudo acontece, né? Quando estamos aqui. Aqui no Brasil, eu tenho percebido, vou tentar pensar fora da bolha, né? Porque no meu entorno tenho muitas mulheres que estão atuando a favor das questões de gênero, mas eu acredito que o que necessitamos fazer, indo em direção a que vocês disseram, tanto Paty quanto Fran, é colocar sobre a mesa, no caso do que a Fran diz, e a Paty nos traz aí os problemas do porquê não se falam sobre isso, né, Paty? Por que vou falar se praticamente tenho que sofrer uma agressão física para que reconheçam que passei por uma situação de assédio? Então, aqui, o que tentamos fazer neste momento é a criação de redes, né? Mas essas redes, elas não podem envolver apenas as pequenas formiguinhas que trabalham carregando a parte pesada, né, do formigueiro. Nós precisamos de formigas rainhas também. Então, há uma necessidade da criação de redes dentro das instituições. Por exemplo, tem o departamento de física que tem apenas uma professora. Ela não tem como criar esta rede dentro do departamento. Mas agora temos, por exemplo, muitos grupos chamados Mulheres na Ciência dentro de todas as instituições. Todas as instituições federais no Brasil atualmente têm um grupo, pelo menos, chamado Mulheres na Ciência. E estes grupos são os que fazem, como a Fran disse, são os que incomodam, são os que levam os problemas. Então, aqui nós temos notado a institucionalização. Grupos de mulheres na ciência ligados à reitoria, ligados à direção do departamento, ligados às altas instâncias de poder. Para que, a partir daí, comecem a cobrar essas regras envolvendo maternidade. Para que se comecem a cobrar que as denúncias de assédio cheguem a setores diferentes do setor que alguém vai reclamar que perdeu seu celular no banheiro e este desapareceu. Porque atualmente é assim que acontece. A mesma denúncia
de desaparecimento de um celular vai para o mesmo grupo que recebe uma denúncia de assédio. Então, o grupo de mulheres, seja esta mulher sozinha na física, que pode tentar se unir ao grupo Parenting Science, ou ao grupo 500 Mulheres Cientistas, ou ao grupo Mulheres na Ciência, ou as cientistas do Pampa, da Unipampa. Estas pessoas têm que incomodar, têm que fazer barulho para que as regras comecem a mudar. Nós não podemos esperar que estas regras venham de cima para baixo, porque esses espaços são ocupados por homens brancos. Nós temos que fazer e incomodar a ponto de essas exigências fiquem insuportáveis, de baixo para cima. Nós, mulheres e homens que simpatizam com as nossas causas, precisam exigir isso. Começa do seu laboratório, do seu escritório, da sua comunidade científica, da sua sociedade, para que isso chegue às mais altas instâncias. Esta é uma experiência que trago porque eu esperei muito tempo vir de cima para baixo. Mas quem estava ocupando o espaço lá de cima foi quem me assediou. Então, eu percebi que isso não aconteceria quando ele foi nomeado para a Academia Brasileira de Ciências. E uma semana depois, eu estive na Academia Brasileira de Ciências para falar sobre assédio. Então, percebi que os que sentam à mesa e tomam as decisões são os que ocupam os lugares de maiores assediadores. Então, nós precisamos aqui, como grupos, como rede, fazer este barulho. Há esta necessidade. Então, aqui no Brasil, eu tenho notado um movimento muito forte dentro da Universidade Federal Fluminense, que começou com o primeiro grupo de trabalho de mulheres na ciência, temos na Unipampa, temos agora em diversas universidades brasileiras que cobram o que está sendo feito para a questão da maternidade dentro dos meus editais para concorrer a bolsas, está levando em consideração a queda na minha produtividade durante os meus 3 primeiros anos de maternidade. Então, isso só vai acontecer, nós só vamos atingir um nível de equidade satisfatório, leva bastante tempo para isso, mas que incomode se nós falarmos sobre isso nos espaços em que praticamente não permitem que nós nem entremos. Se conseguimos entrar, temos que incomodar através de redes. A palavra é redes. Bueno, muchísimas gracias. Muito obrigada. Eu fiquei aqui lendo as perguntas. Vou fazer um parênteses na minha disciplina, porque eu sou socióloga. E é difícil pensar desde os coletivos para pensar isso, e não tem como não pensar nos conflitos, porque são muitos. O conflito das relações, nessas questões de poder, né? A forma como pensamos as organizações coletivas para chegar a esses espaços, que são como proibidos para a gente, que são boicoteados. Não podemos pensar, não é como 10, 20, 30 anos atrás. Então, sim, precisamos conectores com a ciência. Temos que começar a pensar como desenvolvemos estratégias, como aí eu vi no chat. Precisamos de mais sororidade, mais de conexões e também as redes. Claro, como temos a rede latino-americana, de como essas redes, lógico que muitas vezes estão aí meio por debaixo do tapete, mas estamos tentando chegar a determinados lugares, a chegar a certos debates em contra dessas situações, lutando pelos direitos que nunca estão sempre completos aí, né? E nesse ponto, para as pessoas que estão ouvindo, eu agradeço. Eu recebi muitos comentários lindos, estão muito felizes, muito contentes, e eu vou ler uma pergunta para cada uma. E eu leio uma pergunta, depois eu vou lendo a outra e assim. E depois uma mais geral,
E vamos já concluindo por causa do tempo. Vou começar pela Paty, pela ordem que estão falando. Patrícia, você é incrível, o trabalho que você fez no Equador para as mulheres, para o grupo de diversidade da ciência. E a pergunta tem a ver como foi a experiência de criar uma rede para integrar essas minorias e como podemos, desde as comunidades, bom, obrigada pelos comentários. É verdade que é um trabalho muito coletivo, de grupo. O que a gente fez foi um trabalho em equipe, e especialmente sobre incorporando, tem várias coisas para mostrar, por exemplo, um contexto que tínhamos, por um lado, de contar com pesquisadoras que voltavam para o Equador, que algumas saímos do país pelo prazer de viajar, conhecer outros lugares, que não tínhamos as condições de ir, algumas que estavam fora ainda e provavelmente não vão voltar, e porque voltar para a carreira que elas têm não é viável, e também é importante reconhecer todas elas, porque é uma questão de realidades. Isso é um pouco como ir incluindo outros grupos, que também ficou muito visível, muitas mulheres no Equador, de Venezuela, da Espanha, que estavam morando no país e também enfrentavam outros problemas de discriminação, e que esse é um problema que temos aqui, além da equidade das minorias próprias e locais. E isso foi como, assim começou a abrir o leque. Tivemos uma ideia muito pensada também sobre outras coisas, que a rede, quando começou, nós começamos com ciências exatas e faltou a equidade dos coletivos, dos trabalhos sociais, e começamos com as redes sociais, que isso também é algo muito inclusivo, e fomos involucrando outras pesquisadoras das áreas sociais, que também elas foram ajudando a gente a abrir um pouco mais esse leque para trabalhar com outras redes latino-americanas de mulheres que trabalham em organizações de mulheres, que não eram aqui no nosso caso, mas que tinham experiência com essa organização de mulheres, que nos ajudou a abrir caminho, espelhando-nos em outros grupos, e tentamos ser o mais abertas possíveis em ouvir, participar dessas reuniões abertas para escutar, para perguntar qual é o rumo de vocês, para onde querem chegar. E muitas vezes tem coisas que, como mulheres, conhecemos, outras não, mas também não conhecemos os outros grupos. Então, que a rede seja esse espaço seguro, onde a gente possa ser visibilizados esses problemas. E dessa forma tem sido um pouco como vamos incorporando e dando muita ênfase na solidariedade, que também foi um trabalho que deu muito certo, que foi o que aconteceu no início com a gente. Uma rede científica, um grupo de mulheres, não é só para a ciência, mas também faltava a qualidade acadêmica, e para a gente priorizar não só o fato de ser pesquisadoras científicas, porque todas têm bom nível, mas também isso de fomentar as redes da sororidade, da solidariedade também, por causa da pandemia, e também quando a gente forma sobre outras redes, que também estão não estão aí mais na parte mais tradicional, que não é só isso, dessa forma como se estão resolvendo. Então, é um prazer escutar vocês dos outros lados, e a gente sempre está em constante aprendizado. E se tem mais pergunta, bom, a Fran, Eliade. Bem, gostei, porque a Paty já saiu com uma, agora a Fran já tem duas perguntas. E, bom, vamos somando, cada uma vai tendo duas. Muito bem. Também aqui Fran tem vários comentários, não só da tua apresentação sobre você,
algumas te admiram muito. É uma honra ter você aqui no conversatório. E uma pergunta está orientada a como podemos ajudar as diferentes comunidades de bioinformática também, mas pensando nas diversas comunidades de mulheres que vão entrando nessas instituições acadêmicas ou em relação com as academias. E a pergunta que eu também fiz para a Paty. Bem, vou ser breve. A meritocracia é uma mentira. A gente gosta de crer na meritocracia, mas é uma mentira. As avaliações não são imparciais. Existem aí sesgos das situações na produção do conhecimento. Também vieses nos sistemas científicos. Isso a gente estuda desde a epistemologia. A gente não pode acreditar na imparcialidade absoluta quando as pessoas que evaluam a gente querem vieses discriminatórios e hostis. O sistema científico-tecnológico mundial está atravessado pelos mesmos vieses, pelas mesmas discriminações, etc., etc. Então, bem, eu para conseguir entrar no CONICET com cargo, um lugar permanente como pesquisadora, a única razão pelo que eu entrei, porque a minha identidade de gênero não era conhecida. Eu fiz a minha transição depois que eu já tinha entrado, que eu já tinha um posto fixo, e eu ficava mais preocupada com a parte legal, jurídica, porque a parte jurídica é mais perigosa, a questão jurídica, do que a médica. Eu tinha medo de terminar na rua. Mesmo tendo um doutorado, um pós-doutorado, a transfobia estrutural, mesmo que na Argentina temos aí uma lei de identidade de gênero que já vai chegando nos 10 anos, mas na prática não é tão assim. Não é tão organizado para que uma pessoa trans possa entrar, acessar esses lugares. A única razão pela qual eu sou a primeira pessoa trans que chegou a essa posição, porque primeiro eu entrei e depois eu fiz a mudança de sexo. Desse grau de discriminação estamos falando. Não tem muito como você negociar com esse grau de de discriminação. É brutal. Temos que gerar as condições para que isso mude. Ou seja, a base legal já temos aqui na Argentina e em outros países ainda não, mas na Argentina sim temos. E precisamos mudar na prática. Os estudos estão, os dados estão, as experiências de vida estão, mas também aqui é muito importante lembrar que por detrás dos números há pessoas, há histórias de vida, há profissões, carreiras, pessoas que estão indo da sua carreira, da sua profissão científica, pessoas que vão do país, que vão embora. Então, não podemos esperar 3 gerações para que as coisas melhorem. Precisamos trabalhar para que melhore agora. E isso se consegue com luta. Não sejamos ingênuas, ninguém renuncia a uma posição de privilégio. Isso se luta de forma coletiva, a partir de organizações locais, das redes, e a partir daí podemos lutar com o problema. Eliade, você está aí? Quando a Fran, você estava falando, eu não posso deixar de pensar. Nunca pensei nem em entrar no CONICET, mas na minha vida tudo, eu ia, mas nunca fui. Mas com relação ao que você estava contando, num tempo que eu estava fazendo uma pós-graduação, eu estava dentro com um sacerdote do governo argentino, e de repente ele estava dentro
do grupo de gênero, que tinha a ver com a relação com os movimentos do aborto, e como isso entrou com a questão dos vieses que você estava falando, e também temos a religião dentro da questão científica. Então, como que nas áreas sociais não é tanto. Então, imagina as crenças e as mudanças. Bem, essas mudanças, nem por mencionar isso. Isso também são invaluáveis e estão dentro. E outra coisa com relação a isso, que é um pouco Arya Stark, digamos assim, eu gosto de chegar na lista dos varões acadêmicos. Espero que... Bem, vamos ver para acompanhar. Eu sei isso, não sei. Se começamos a pensar nessas questões que se dizia, é urgente, é imediato, não dá mais, por várias razões. E alguém, para se preservar, você termina se cuidando, você termina não fazendo ou pensando como eu faço então, né? Essa é uma história de vida, é uma decisão tão estruturante da sua vida, não só questão econômica, o teu trabalho, a resistência que você ia receber, quanto à transição de gênero ou dessas questões da nossa vida, como para que pareça que não, claro, isso não importa, não tem prioridade, vamos ver quando ela for. Você me fez aqui fazer catarse. Bom, também temos aqui várias mensagens. Brasil aporta muchísimo. Me Sua traduje voz no Brasil traz muita contribuição. Então, há muitas perguntas. Há 3 perguntas. Bom, há 2 e mais uma. A primeira pergunta tem a ver com... Você mencionava em certo momento da sua apresentação que certas mulheres que sofreram aquelas situações de assédio perpetuam o assédio quando elas atingem posições de poder. Então, perguntavam para você se havia estudos ou trabalhos quanto às motivações por que isso acontecia. E depois, há uma outra pergunta quanto a com essas informações, os estudos que há sobre a estigmatização das mulheres que denunciam e como isso pode ser trabalhado para se prevenir. E também quanto à lacuna de gênero, no caso das mulheres ou pessoas que decidem ter filhos e que pertencem ao sistema da ciência, como aquelas questões podem ser pensadas se compreendemos que isso afeta, entre aspas, a produção científica. Escuta? Sim? Ok. Ai, vou tentar lembrar das 3. Das 3 perguntas, sim? Foram 3 em uma só. Ok. As mulheres que perpetuam o assédio. Por que estas mulheres seguem fazendo isso? As estruturas de poder acabam por nos contaminar no sentido de que, se você não reproduz o que o sistema dominador faz, você não passa a ser parte dele. E acaba por ser natural. Você não faz porque você vai dormir à noite e pensa, vou começar a assediar moralmente as minhas alunas, porque assim os homens vão olhar para mim e achar que eu sou como ele. Não é natural. Você simplesmente o faz. É como se, quando estive na Suíça, eu tenho um exemplo maravilhoso, que quando a gente, aqui no Brasil, a oportunidade em que o sinal está vermelho para mim, eu não posso atravessar a rua. Estou a pé, não estou de carro, porque senão vou pagar multa se eu estiver de carro se fizer isso, mas a pé eu não posso passar porque está aberto para os carros. Mas não vem ninguém, não tem carro algum. Eu atravessei. Na Suíça, porque aqui no Brasil eu atravessaria, não vem carro algum.
Porém, no segundo dia, para ir para a universidade, haviam mais umas 5 ou 6 pessoas e ninguém atravessava. E aí eu fiquei pensando, mas ainda assim atravessei e vi que atravessei sozinha. Quase morri de vergonha. No terceiro dia, eu esperei todos que estavam juntos comigo, sem passar um único carro. Ficamos esperando até que abrisse. Eu fui corrompida pelo sistema. Porém, para algo bom. Agora pense na minha resposta para o contrário. Você será bem aceito pelo sistema se você age como ele. E se as pessoas que estão nos espaços de poder do sistema são homens que dominam, que assediam, é assim que você deve fazer para permanecer. Ir contra o sistema exige muito de nós. Denunciar nossos abusadores, denunciar relações sistemáticas de assédio dentro de instituições. É como a própria Fran disse, ela optou por trocar toda a sua documentação após ter uma determinada posição, porque isso nos custa muito caro. Me custou muito caro, porém eu preferi me expor e morrer lutando do que ver outras pessoas passando pela situação como a minha ou pior. Mas são poucas pessoas que se submetem a isso porque têm filhos, têm família, não têm condições de se manter de uma outra forma. Como eu já trabalhei de 1 milhão de coisas, se nada desse certo, eu poderia voltar a atender telemensagens e telefones, enfim. Segunda, não vou lembrar agora. Pode me recapitular, Marlene, por favor? Ou tem a ver com isso? Sí, la segunda pregunta, si tiene que ver Sim, a segunda pergunta tem a ver, me deixa um segundo aí, me aguarda, com a estigmatização sobre as mulheres que denunciam. Não temos. Aqui eu tenho dado consultoria para algumas instituições atualmente. A última foi para a Serrapilheira, que financia alguns projetos para fazer o levantamento de dados dentro das instituições que recebem denúncias. Instituição essa que eu atuo, né? Dentro da Comissão de Ética. Porém, há uma lei de proteção de dados, por exemplo, aqui no Brasil. A lei de proteção de dados pode fazer com que as instituições se neguem a dizer se essas mulheres são brancas ou negras, enfim. A lei de proteção de dados pode dizer apenas que é de assédio, mas não diz se é professor contra aluna, se é contra... Então, essas leis nos impossibilitam de saber algo mais sobre as denunciantes. Ao mesmo tempo que nós temos uma lei que obriga as instituições a dar os dados que são solicitados pela sociedade. Então, há uma brincadeira de me dá, porém me toma. Então, é muito difícil fazer o levantamento de instituições federais, por exemplo, porque normalmente eu vou dizer a vocês como é que nós recebemos uma denúncia, né? Essa denúncia vai vir de uma professora contra um diretor, por exemplo. Mas não se pergunta qual era a classe social, não se pergunta se ela era uma mulher trans, se ela era uma mulher negra. Normalmente essas coisas não são perguntadas. Então, a gente sabe da denúncia, porém, para você saber da profundidade da denúncia, deveria-se ter acesso a esses dados e isso não é possível, porque também se protege as vítimas. Então, com o Serrapilheira, neste momento, está sendo tentado e também fiz uma consultoria com 500 mulheres cientistas, estão se tentando buscar esses dados dentro das instituições onde se recebe as denúncias, dentro das ouvidorias, porém correndo os riscos de não se ter tudo o que queremos. A forma de se obter esses dados são em pesquisas específicas. Por exemplo, cada uma de vocês, dentro de suas instituições, cadastram um projeto de pesquisa sobre isso. E enviam-se os questionários para as mulheres e homens e para todos. Assim você consegue ter esses dados, via projeto de pesquisa. Aí você consegue colocar ali, passando por uma comissão de ética da instituição ou não sei como trabalha com as instituições assim, mas dessa forma você consegue ter as particularidades. A Márcia Barbosa conseguiu fazer isso com a Carolina Brito na URGS. Isso é possível.
mas em instituições federais é muito pouco provável. E se eu não me esqueço, a terceira é sobre as questões de maternidade nos editais e assim sucessivamente, né? O grupo Parenting Science, em 4 anos, conseguiu colocar uma campanha que não sei se conhecem, a maternidade no Lattes. O currículo Lattes é a nossa base de dados aqui no Brasil para todos os pesquisadores. Todo e qualquer aluno, todo e qualquer professor, todo e qualquer pesquisador tem o seu currículo cadastrado nessa plataforma. E foi feito um movimento do grupo Parenting Science dentro do CNPq, com exigências e assinaturas de mulheres de todo o Brasil e pesquisadoras de todo o Brasil, solicitando que no meu currículo Lattes tenha a opção de dizer se tenho filhos, quantos tenho e quantos anos tenho. Pensem na importância disso. Uma pessoa que está terminando o seu pós-doutorado, poder colocar no seu currículo Lattes se tem filhos e quantos anos tem. Num concurso público, ao se ler este currículo e compará-lo com o do homem que está há 2 anos publicando e esta mulher está há 2 anos cuidando de um filho, você pode perceber essa diferença. Isso só foi possível 4 anos depois, nós tivemos isso este ano, foi muito comemorado. Não sou mãe biológica, sou a única pessoa que faz parte do Parenting Science que não é mãe biológica. Eu sou madrasta, tenho 2 filhos do meu marido, que já são homens lindos, grandes e maravilhosos, mas entro com a questão do assédio sofrido pelas mães na academia e por isso fui convidada para ir para o Parenting Science. E esta possibilidade de... E só cederam colocar a maternidade no Lattes porque abriu-se espaço para outros tipos de licenças. Então, não beneficiou-se as mulheres com filhos. Colocou-se um espaço para licenças. Mas, ok, já podemos por ali. Uma outra detalhe é que, com esta questão da maternidade do Lattes, você começa a pensar, se existe a informação da maternidade, nós podemos, então, criar editais que possam equiparar os 2 currículos. Para a professora que ainda não vi isso, a Unipampa, acho que a minha instituição aqui está tentando, mas para todo e qualquer outro edital de bolsas de pesquisas institucionais. As mulheres que têm filhos têm uma pontuação diferente dos homens. E isso começou-se a fazer dentro das instituições. Nós temos aos poucos instituições aderindo a este sistema. Começando por editais que valem como 100 reais de bolsa para estudante, para meu estudante de graduação, de ensino médio. Estudantes da escola pública que vêm ser alunos trabalhando comigo. Tem um edital para eles ganharem bolsa. Este edital, as mulheres com filhos são beneficiadas. E assim começou-se e temos um avanço cada vez maior. Porém, há a necessidade da nossa cobrança. Das formiguinhas que carregam o arroz para o formigueiro fazer isso, senão não funciona. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Muito obrigada mesmo para as 3. Estamos quase nos despedindo. Eu quero agradecer especialmente para a Guadalupe, para a Fábio e a Guadalupe que estão interpretando. Eu gostaria de pedir uma reflexão muito breve, como se fosse uma síntese, porque talvez as pessoas que tenham ouvido nós, ou que possam fazer no futuro, quando isso vá para o YouTube, estejam a ponto de começar suas carreiras de ciência, estejam pensando no acesso à universidade, na pesquisa, se tornarem pesquisadoras regulares. Quais conselhos vocês dariam, voltando a partir das suas próprias disciplinas, neste caminho tão difícil, tão árduo, para cima, que vocês empreenderam? Simplesmente umas palavras para pensar no futuro e nas próximas gerações que estão empreendendo os mesmos caminhos do que vocês, com tanto esforço, com tanta dor, sacrifício vocês fizeram. Eu vou começar.
eu acho que a principal mensagem, se vocês quiserem fazer uma carreira acadêmica, ciências, vocês têm que ter certeza que fazem isso porque gostam de ciência. Isso é muito importante. Vocês não têm que fazer. A paixão não é somente uma forma de subsistência, de sobrevivência, de melhorar as condições socioeconômicas próprias, mas vocês têm que ter certeza de que gostam de pesquisar, de investigar, não como romantizar a ciência, sua vocacional, um monte de questões que não fazem somente isso pelo amor, pelo tempo livre. Não é uma forma correta de você ver isso. Aqueles que nós gostamos aqueles de nós que gostamos de ciência, não romantizamos, se tiverem acesso a um laboratório, que haja uma mentoria, certificamos de que o ambiente no laboratório nos permita crescer a nós e a nossa instituição. É o principal. Eu já passei por essa experiência. Essa seria a minha mensagem. Muito obrigada, Fran. Eu concordo com o que já foi falado. Eu vou adicionar procurar redes, tecer redes feministas de apoio, ficar em contato com as áreas de gênero, comissões, etc., coletivos, tudo o resto, porque o combate é combate coletivo. O feminismo nos traz isso. Nunca sozinha, sempre juntas, sempre redes, coletivamente. Muito obrigada. Eliade? E não romantizar jamais, né? Primeiro conselho que a Patrícia nos traz e que é importante. E eu vou trazer algo que me tocou muito. Me foi feita uma pergunta no ano passado, durante a divulgação dos dados do Parenting Science, que as mulheres negras acabavam por ser mais afetadas na pandemia, na tua produtividade, com ou sem filhos. Este foi um dado que chocou bastante. As mulheres brancas com filhos sofreram muito mais este impacto do que as mulheres brancas sem filhos, do que os homens brancos e assim sucessivamente. Porém, para as mulheres negras isso foi indiferente. E me foi feita uma pergunta por uma repórter. O que te faz sair da cama todos os dias? Então, fazer ciência é pensar que nós podemos fazer algo diferente e que vai ficar. Não é pela questão financeira, pela estabilidade, porque aqui no Brasil a questão financeira já se foi e a estabilidade já está indo também. Mas é para daqui 10 anos, daqui 5 anos, 20 anos, alguém dizer que assistiu a este webinar e dizer que nunca havia pensado nas questões de assédio e que enquanto conversávamos se lembrou que alguma vez na escola, num laboratório, passou por essa situação e que ela nunca mais vai deixar isso acontecer. Então não é pelas estrelas que eu descubro que faço ciência, é pelas estrelas que carregam o meu nome, porque é uma delícia a gente dizer que tem estrelas no nosso nome. Mas pela diferença que a gente pode fazer na vida uma das outras, que eu tenho certeza, porque os relatos de Patrícia sobre rede, da Fran sobre as suas decisões. Então eu deixo para vocês, não pensem no sofrimento que será, porque isso todas nós já estamos vendo aqui que será. Pensem na diferença que vocês vão fazer. Muito obrigada mesmo. Grandes conselhos. Eu quero agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês, pela abertura para falar sinceramente sobre tudo, inclusive com as questões de dor. Relembrar, falar de coisas que aconteceram conosco, isso nos atravessou no corpo, isso teve muito valor para nós. Muito obrigada
pela equipe, Ana, Lucy, obrigadas intérpretes, muito obrigada. Obrigado para todas as pessoas que estiveram conectadas, que compartilharam suas perguntas, que estiveram muito atentas. Muito obrigada. Para mim, foi um grande prazer ter compartilhado essas 2 horas com vocês. Somente tenho agradecimentos e continuem ligadas no Congresso. Há um monte de posters e um monte de coisas a mais para ser feitas. Obrigada, mãe. Eu estava respirando profundamente, ouvir vocês, essas maravilhosas mulheres. Me deixa comovida. Eu estava respirando para não chorar enquanto não falava. Eu quero agradecer às 4 porque você, mãe, foi uma peça indispensável para isso dar tão certo assim, com todas as reflexões, as perguntas. É belíssimo, é triste e belo ao mesmo tempo. Então, eu não quero ficar com o sentimento que isso gerou. Eu quero celebrar a alegria, a energia de ter nos encontrado de tantos países, de disciplinas diferentes, para pensar essa questão que dói a todas nós, que convoca a todas nós. Isso dói, mas também convoca. Então, obrigada, Maio. Obrigada sempre para todas as meninas, para toda a comunidade que está sempre nos acompanhando, e com vocês nós temos o exemplo real de solidariedade, como nós nos apoiamos de comunidades para levar para frente. Obrigada a Guada e a Fábio que estão lá, que elas são ótimas, nós estivemos lá falando. Obrigada, Fran. Obrigada, Eliade. É uma grande honra para nós termos contado com vocês. É só isso. A gente se vê amanhã com aqueles que continuarem no Congresso. Esperamos mais um ano. Nós ficamos abertas a vocês nos ajudarem a pensar nesse espaço para o ano que vem. Para nós é o espaço mais importante do Congresso, na verdade, porque isso nos ajuda, como a Eliade disse, marcar, fazer a diferença. Então, nós estamos abertas às suas perguntas, aos comentários, nos ajudam a pensar. Obrigada para todos, obrigada, Mai, mais uma vez, obrigado. Obrigada, gente, meninas, a gente se vê. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.